A voz do conselho chegando em sua casa, em sua presença, mais uma vez, para abençoar a sua vida. Lembrando que eu sou o pastor Jorge Linhares, presidente do Conselho de Pastores, e que as nossas reuniões acontecem sempre na última terça-feira do mês, às 8h30 da manhã, com um café. Faça uma caravana aí na sua cidade, forme um conselho de pastores, nós podemos ajudá-lo a ter este conselho de pastores, porque é uma forma dos políticos, das autoridades, todos poderem se direcionar, se comunicarem também com um grupo específico. Não importa a sua denominação, se é presbiteriano, assembleiano, batista, metodista, quadrangular, nazareno, não importa. O importante é que os pastores estejam unidos, porque o nosso inimigo é único, é o próprio diabo, o destruidor das vidas, né? Então, venha participar conosco na última terça-feira, 8h30 da manhã. Temos convênios com hotéis aqui próximos ao templo da Igreja Batista Getsemane, que gentilmente nos cede o espaço para a nossa reunião. A reunião começa às 8h30 e termina às 11h30. Um horário excelente, porque pastor é ovelha, tá? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre esse livro, Ser Bom Faz Bem. Ser bom faz bem. E o texto que eu vou ler para vocês, Salmo 34, verso 8, que diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu compartilhava aqui com o pessoal do estúdio sobre uma cena das mais terríveis sobre a maldade do ser humano. Bom, eu não vou nem entrar nessa questão de maldade dos adultos com as crianças, pedofilia e etc., o abuso e covardias, mas eu vou falar aqui de, por exemplo, um pai que estava vendo o filho cortar com a tesoura as perninhas de um louva-a-Deus e o pai ria. E naquele momento, enquanto o pai ria, o meu pastor, na época, deu uma bronca com esse homem, porque ele tinha contado aquilo com o maior regozijo. Eu estava ali também nessa visita, e o pai dizendo: ó, meu filho está brincando ali, ele está cortando as perninhas do louva-a-Deus. E o meu pastor, na época, o pastor Glaico, deu uma bronca muito grande naquele homem e disse: você está incentivando o seu filho a ser mais tarde alguém que pode até cortar a perna de um ser humano. E aquele homem sem graça que tinha contado aquilo, percebeu o mal que ele estava fazendo. Agora comigo, um pai me diz assim: ô pastor Jorge, meu filho está chegando, eu dei para ele uma espingarda de chumbinho e ele está chegando ali, veja quantos pássaros ele matou. E aquele rapaz com um feixe de pássaros estava chegando em casa. Quer dizer, a maldade, ela é progressiva. A maldade, ela precisa ser paralisada. Por isso que o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que em Deus se refugia. A maldade do ser humano, ela precisa ser combatida. O único ser que mata por divertimento é um homem. E essa maldade, ela é mais do Ocidente. Um índio, ele, na cultura dele, ele não mata para divertir. Ele pesca com toda a sensibilidade o necessário para poder ter a sua subsistência suprida. Agora, o ser humano mata por divertimento. Eu já fui criador de pombos, já tive inúmeros pombos, milhares de pombos, e vários donos de laboratórios, vários donos de restaurantes iam lá em nossa casa, eu menino, eu adolescente, porque eles queriam comprar os filhotes de pombos para fazerem nos seus restaurantes. E eu nunca vendi um pombo, nunca matei um pombo, porque eu jamais faria aquilo. Eu encarei aquilo como um ministério, uma proposta de me tornar uma pessoa bondosa. Então hoje eu sou sensível às necessidades alheias. Eu não sou como aquela árvore que só ela cresce e todas as demais não crescem junto de si. Eu me preocupo
com as pessoas que estão do meu lado, com meus sobrinhos, meus irmãos, minhas cunhadas, com meus filhos, com a namorada dos meus filhos, as esposas, com a igreja. Então nós, como pastores, como líderes, devemos incentivar a bondade e nunca a maldade. Conta-se que para que um pássaro preto, um sabiá, para que eles cantem, que um canarinho cante muito bem, é necessário que vazem os seus olhos. Isso é maldade. O ser humano não precisa ser maldoso. Quantos cães, quantos gatos, quantos pássaros, quantas e quantas vezes a polícia tem que intervir, tem que prender e mostrar que existem pessoas perversas contra os animais, contra crianças. Encerro dizendo para você que é pastor, você que é um líder, que precisamos demonstrar que somos bons nos atos de amor, porque cada vez mais ficaremos parecidos com Cristo. Fui em uma casa em que uma mãe tinha disciplinado o seu filhinho, sabe como? Colocando o seu dedinho na vela. E a unha daquela criança estava derretida. Eu visitei essa mãe e a repreendi. Quer dizer, uma mulher dessa que foi tratada com maldade, mais tarde ela se torna má contra o seu próprio filho. É isso que acontece com pessoas que hoje são maldosas. Elas aprenderam, se tornaram maldosas com gente maldosa. E esse texto diz, olha, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Seja bondoso, seja bondosa com seus pais, com seus irmãos, com seus vizinhos, com aqueles que precisam. Deus te abençoe, hein? Daqui a pouquinho vamos orar. Olá, sou o pastor Robson Monteiro, sou membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. O tema desta mensagem de hoje é Ser bom faz bem. A Bíblia diz a história do bom samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. O bom samaritano, ele é um grande exemplo daquele que é bom e ser bom faz bem. Porque ele, ao ver aquela pessoa que foi roubada, que foi maltratada, que estava caída na beira do caminho, ele estendeu a mão para ela para poder ajudá-la. Portanto, nós vemos o seguinte, que o benefício foi daquele que foi ajudado, claro, mas o benefício maior foi do bom samaritano que estendeu as mãos para poder ajudar alguém que estava em uma situação de necessidade. Olha, a nossa vida, nós sempre teremos a oportunidade de sermos bons. Nós sempre teremos a oportunidade de fazer o bom, fazer o bem para alguém. E isso vai nos encher de graça, vai nos encher de satisfação, porque a bondade, ela é fruto do Espírito Santo. Ela é parte do fruto do Espírito Santo. E quando nós somos bons, quando nós estendemos as mãos, o maior beneficiado somos nós. E como pastores, como líderes, como obreiros, nós não podemos deixar que a maldade ela entre no nosso coração e as nossas atitudes sejam atitudes más. Precisamos que as nossas atitudes reflitam a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E assim nós teremos o quê? Pessoas boas. Eu, por exemplo, teve um determinado momento na minha vida em que um vizinho estava passando por uma dificuldade, ele estava desempregado. E na época eu trabalhava e ganhava uma excelente cesta básica da empresa que eu trabalhava. E falo para vocês, durante 10 meses eu pegava aquela cesta básica e passava para o meu vizinho. E nunca me faltou nada. Deus sempre supriu as minhas necessidades. E aquele vizinho, com aquela cesta básica, ele se sentia muito bem, porque supria uma necessidade dele. E durante esses 10 meses do qual ele estava desempregado, ele pôde receber essa bênção. Ou seja, foi uma atitude de bondade que eu exerci para com ele, abençoou a vida dele, abençoou a família dele e na minha casa nunca me faltou nada porque Deus supriu todas as minhas necessidades. Então nós precisamos de entender que ser bom faz bem. Você precisa de ser bom, você precisa de ser um bom marido, você precisa de ser um bom pai, você precisa de ser um bom filho, você precisa de ser um bom patrão, você precisa de ser um bom empregado, porque sendo bons, nós estaremos também refletindo a glória de Deus, dando um bom testemunho cristão, porque Deus espera, Jesus espera que nós sejamos testemunhas fiéis e verdadeiras dele. E nós podemos ter essas testemunhas exercendo a bondade. Tem uma outra situação em que uma outra pessoa também, um amigo, um grande amigo, ele estava passando por uma enfermidade e ele não tinha os recursos para comprar os remédios que eram caros. E aí
eu tive a oportunidade de juntar outros amigos e nós juntamos o dinheiro, cada um contribuiu com um pouco, cada um contribuiu com um valor e juntando aquele dinheiro nós tivemos a oportunidade de comprar aquele medicamento para aquele amigo que estava necessitando. Olha só que legal. A nossa bondade, ela para mim pode unir forças com outras pessoas para podermos abençoar aqueles que estão ao nosso lado necessitando. Portanto, você pode ser uma pessoa boa. Reflita, reveja seus conceitos. Não deixe que a maldade ela encha o seu coração, mas deixe que a bondade de Deus seja mesmo real e verdadeira na sua vida, porque assim você estará, acima de tudo, agradando a Deus. Fique agora com a oração do nosso pastor Jorge. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. A minha oração é: eu quero ser uma pessoa boa. Certa vez alguém chegou perto do Senhor Jesus e disse: bom mestre. Ele disse: por que você me chama de bom? Eu digo para vocês, você pode também ser chamado de boa pessoa. Boa mãe, boa filha, boa esposa, bom marido, bom pai, bom vizinho. Porque Deus diz na sua palavra: provai e vede que Deus é bom. Em nome do Senhor Jesus, que você seja uma pessoa bondosa, conhecida por ser caridoso, que divide tudo de bom que tem com aqueles necessitados. E assim Deus vai te recompensar. Diz o Salmo que acabamos de ler aqui, 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Deus te abençoe.